Era 1983, numa cidadezinha esquecida no interior de Alabama, quando uma série de eventos inexplicáveis começou a assombrar a pequena comunidade de Pine Grove. A cidade era cercada por vastas fazendas, mas havia uma em particular que carregava uma história sombria: a Fazenda Sawyer. Diziam que a propriedade tinha sido construída nos anos 1800 por uma família de fazendeiros, mas o que a tornava peculiar era sua localização bem ao lado de um antigo cemitério indígena, um lugar que a população local evitava a todo custo. Os rumores sobre a fazenda e o cemitério variavam. Alguns diziam que ouvia-se cânticos durante a madrugada. Outros contavam que as luzes das velas, usadas em antigos rituais de sepultamento, ainda eram vistas em noites sem lua. No entanto, foram os irmãos Sawyer que trouxeram ao mundo o que seria uma das histórias mais arrepiantes daquele lugar. Os irmãos Jake e Tom Sawyer herdaram a propriedade após a morte de seus pais. Eles eram homens rudes, acostumados à vida dura do campo, e não acreditavam em superstições ou fantasmas. Para eles, o cemitério indígena era apenas uma coleção de pedras antigas e uma lembrança de tempos passados. No entanto, em uma noite de outono, algo aconteceu que mudaria a vida deles para sempre. Tudo começou de forma discreta. A velha casa da fazenda começou a emitir ruídos que nunca tinham sido ouvidos antes. As tábuas do piso rangiam, mesmo quando ninguém andava por ali. À noite, os irmãos ouviam sussurros vindo de fora da casa, como se alguém ou algo estivesse à espreita na escuridão. Jake acreditava que eram apenas animais noturnos, talvez coiotes ou corujas, mas Tom não conseguia ignorar a sensação de que algo estava observando-os. Na terceira noite, o som dos sussurros ficou mais claro. Desta vez, eram vozes distintas, conversando em uma língua desconhecida. Tom, que sempre foi o mais supersticioso dos dois, decidiu investigar. Armado com uma lanterna e uma espingarda, ele foi até o limite da propriedade, próximo ao cemitério. Ao chegar lá, a luz de sua lanterna iluminou algo que o deixou paralisado. No meio das antigas tumbas, havia um grupo de figuras encapuzadas, vestidas de preto, em volta de uma fogueira. Eles murmuravam palavras estranhas, enquanto mantinham as mãos estendidas sobre as chamas. Tom, congelado de medo, não conseguia se mover. Por instinto, ele apontou a lanterna para os rostos daquelas figuras. Mas, para seu horror, ao iluminar o grupo, ele percebeu que seus rostos eram impossíveis de distinguir, como se estivessem desfocados, cobertos por uma névoa que os envolvia de maneira sobrenatural. No momento em que a luz os tocou, as vozes pararam e as figuras lentamente voltaram seus olhares, ou o que parecia ser seus olhares para ele. Apavorado, Tom correu de volta para casa, deixando cair a lanterna no caminho. Quando chegou à porta da fazenda, ofegante, ele tentou explicar o que havia visto para Jake. Jake, sempre cético, deu risada e disse que Tom provavelmente havia visto sombras ou alguém fazendo fogueiras. No entanto, naquela noite, os sussurros ficaram mais intensos, e agora eles vinham de dentro da própria casa. As portas começaram a bater por conta própria. Janelas estouraram sem motivo aparente, e os animais da fazenda, normalmente calmos, ficaram inquietos, como se sentissem uma presença maligna. Jake, ainda incrédulo, decidiu confrontar diretamente o que ele acreditava ser uma brincadeira de sua mente. Ele subiu até o sótão, de onde parecia vir o som mais alto dos sussurros. Ao abrir a porta, ele viu algo que jamais esqueceria. No canto do sótão, havia uma figura em pé, coberta por um manto negro. Assim como aquelas que Tom havia descrito, ela estava parada em frente a um espelho antigo, que pertencia à família desde os tempos dos primeiros Sawyer. No reflexo, Jake não viu seu próprio rosto, mas sim o de uma mulher horrivelmente desfigurada, de olhos brancos e vazios, que
que parecia gritar em silêncio. O espelho explodiu em 1000 pedaços. Jake, aterrorizado, desceu as escadas aos tropeços, gritando para Tom que eles precisavam sair imediatamente da casa. Tom não hesitou, e os dois correram para o lado de fora. No entanto, ao chegarem ao portão da propriedade, ele estava trancado, como se algo quisesse mantê-los lá dentro. Sem outra opção, eles se esconderam no celeiro, onde passaram o resto da noite, ouvindo sons de passos pesados ao redor da fazenda, como se algo ou alguém estivesse os caçando. Na manhã seguinte, os irmãos decidiram abandonar a fazenda. Eles venderam a propriedade para um homem da cidade, que não acreditava nas histórias e estava mais interessado no valor das terras do que nas lendas. Porém, menos de um mês depois, ele foi encontrado morto no celeiro, com os olhos completamente brancos e a expressão de terror congelada no rosto. A fazenda Sawyer foi fechada e declarada mal-assombrada pela população local. Até hoje ninguém ousa aproximar-se da área, e os relatos de vozes, figuras encapuzadas e eventos sobrenaturais continuam a ser contados de geração em geração. Alguns dizem que o cemitério indígena guarda algo mais sombrio do que espíritos ancestrais. Outros acreditam que o mal já estava lá antes mesmo da primeira pá de terra ser cavada. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: a fazenda Sawyer é um lugar onde o passado e o presente se encontram, e onde a morte parece ser apenas o começo. Essa foi uma história que abalou a pequena cidade de Pine Grove e se tornou um dos contos mais aterrorizantes de todo o Alabama. Talvez seja apenas uma lenda, ou talvez haja algo mais, algo que espera, silencioso, na escuridão.